Olá pessoal! Neste vídeo vamos aprender sobre o que são capacitores, tipos de capacitores, como funcionam, exemplos de uso e a importância deles. Antes de começarmos, é importante lembrar que a eletricidade pode ser perigosa e até fatal. Por isso, é necessário ter qualificação e competência para trabalhar com eletricidade. E um alerta inicial: nunca toque nos terminais de um capacitor, pois isso pode causar choque elétrico. Então vamos começar entendendo o que é um capacitor. Um capacitor é capaz de armazenar carga elétrica, assim como uma bateria, porém de uma forma distinta. Embora não possa armazenar tanta energia quanto uma bateria, ele é capaz de carregar e descarregar sua energia de maneira muito mais rápida. Essa característica torna o capacitor um componente eletrônico extremamente útil, e é por isso que ele é encontrado em quase todas as placas de circuito eletrônico. Quais são os tipos de capacitores? Existem muitos tipos diferentes de capacitores, incluindo capacitores eletrolíticos, capacitores de filme, capacitores de cerâmica e capacitores de tântalo. Cada tipo tem suas próprias propriedades elétricas e físicas únicas. Por exemplo, capacitores eletrolíticos são frequentemente usados em fontes de alimentação devido à sua alta capacitância e baixo custo, enquanto capacitores de filme são usados em circuitos de áudio devido à sua baixa distorção. Então, como o capacitor funciona? O capacitor é composto por dois condutores, chamados de terminais, separados por um isolante. Ele é carregado por meio de uma diferença de potencial entre seus terminais. Quando uma tensão é aplicada em um capacitor, elétrons são atraídos para uma das placas e afastados da outra. Isso cria uma carga elétrica em cada placa, resultando em um campo elétrico entre elas. O dielétrico, que é um isolante, impede a passagem de corrente entre as placas, mas permite que o campo elétrico seja mantido. Então, onde usamos capacitores? Eles são um pouco diferentes, mas são fáceis de encontrar. Olhando as placas de circuito, eles parecem algo assim, e são representados em desenhos de circuitos eletrônicos com símbolos como estes. Os capacitores são utilizados em diversos equipamentos eletrônicos, como motores de indução, ventiladores de teto e aparelhos de ar-condicionado. Além disso, existem capacitores de maiores dimensões, que são empregados para corrigir o fator de potência em grandes edifícios. Ao observarmos um capacitor, podemos notar a presença de dois valores, a capacitância e a tensão. A capacitância é medida em farads, porém, é comum a utilização da unidade microfarads. Nesse caso, o símbolo utilizado é uma letra U com uma cauda. Já a tensão é medida em volts, e indica a máxima tensão que o capacitor suporta. É importante estar atento a esses valores ao escolher um capacitor para um determinado circuito. Como falamos, o capacitor é fabricado para trabalhar com uma tensão definida. Se excedermos isso, então o capacitor irá explodir. Vamos ver em câmera lenta quando o capacitor é utilizado acima da tensão de fabricação. Então, por que usamos capacitores? Podemos dizer que uma das utilidades mais comuns de capacitores é o uso para a correção do fator de potência em grandes edifícios e indústrias. Quando diversas cargas indutivas são instaladas em um circuito, as formas de onda de corrente e tensão ficam fora de sincronia entre si, e a corrente ficará atrasada em relação à tensão. Na sequência, usamos um banco de capacitor para corrigir isso, e trazer as duas formas de onda de volta ao sincronismo. Uma aplicação muito cotidiana é suavizar picos ao converter energia alternada para contínua. Quando usamos um retificador de ponte completa, a onda senoidal alternada é invertida para fazer o ciclo negativo fluir na direção positiva. Isso fará o circuito pensar que está recebendo corrente contínua, mas um dos problemas com este método é a diferença entre os picos. Conforme mencionado anteriormente, é possível utilizar um capacitor para liberar energia no circuito durante interrupções, tornando a fonte de alimentação mais uniforme e semelhante a uma fonte de corrente contínua. Essa técnica é bastante útil em circuitos que exigem uma alimentação estável, como em aparelhos eletrônicos sensíveis a variações de corrente elétrica. O capacitor é carregado durante o período de alimentação normal e descarregado durante as interrupções, evitando oscilações na tensão elétrica do circuito. É importante destacar que a escolha do valor do capacitor deve levar em consideração as especificações do circuito e das cargas elétricas envolvidas. É isso, pessoal, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre capacitores e sua importância. Lembre-se sempre dos cuidados e precauções ao trabalharem com eletricidade. Compartilhe este vídeo com seus amigos e colegas para que mais pessoas possam entender sobre o funcionamento dos capacitores.
E não esqueçam de se inscrever no canal para acompanharem mais vídeos explicativos como este. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.